Sim. Estamos voltando com Rádio Web Filosofia, né, com os acadêmicos de filosofia da PUC do Paraná, hoje entrevistando, uma entrevista extremamente agradável com a professora Fernanda Bertuol. Eu sou o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca. A Cíntia Couter vai fazer A gente estava aqui conversando no intervalo e surgiu uma questão, duas questões na verdade, mas primeiro a gente vai conversar com a Cíntia. Cíntia, o que você tinha... Você falou assim, eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida muito interessante. Oi, boa tarde. Nas aulas de filosofia, eu sou graduanda de filosofia e a gente tem muita teoria. Muita teoria. E eu acho que eu não consigo... Eu queria saber como é que vocês planejam que as aulas sejam mais dinâmicas, porque as aulas acabam ficando meio chatas, assim. E eu não consigo aprender muita coisa, porque só vem teoria, só vem reprodução, e a gente não sabe o que fazer com tudo aquilo. E eu não acho que... Tem alguns professores que eu não acho que eles se importam muito também, mas não sei, ou eles têm muita coisa para ensinar, então eles ensinam tudo de uma vez e não tem uma dinâmica, assim. Por exemplo, a aula de política, que a gente devia ter mais debate. Só agora, no final do semestre, que nós estamos começando a fazer mesas redondas e debatendo as teorias dos filósofos. Então, eu queria saber a proposta de vocês. Basicamente é como que as coisas poderiam ser mais naturais e espontâneas e não tão, talvez, engessadas e teóricas. Cíntia, eu te devolveria a pergunta. Não é assim porque, claro, tem alguns caminhos, né? A gente pode pensar alguns caminhos. O NEP está investindo muito nessa questão, né? O NEP da Escola de Educação e Humanidade, junto à Pró-Reitoria de Graduação. E esse é um projeto aí mundial da educação, né? Investir em metodologias mais ativas. Que coloque um aluno em uma maior atividade. Essa seria uma proposta. Mas eu diria que isso só talvez não resolva, não é só isso, não é só por isso. É porque as metodologias ativas tentam vincular o conteúdo, a proposta de sala de aula com o mundo da vida, com a tua realidade. Né? Se a gente pensa na filosofia contemporânea, os temas contemporâneos, nós mergulhamos no mundo da vida agora. Muito recentemente. É claro que os gregos antigos pensavam, a filosofia era feita para a vida na cidade, para a vida em sociedade. O homem no interior dessa polis, engajado. E parece que a gente precisa voltar a isso. Só que como não existe mais uma polis tão fechadinha assim, em si, não tem os muros aí da polis. Nós temos aí muito mais do que uma cosmópolis, Nós temos um mundo extremamente plural, que passa ainda, e isso não vai ter um fim, por um processo de globalização crescente. Nós temos muitas alternativas. A questão é o que a gente faz com todo esse conhecimento? O que a gente faz com todas as alternativas que nós temos? Como é que eu tomo, é a velha questão da filosofia, como é que eu tomo uma decisão por mim mesmo? Eu te diria assim, as aulas estão chatas. Cadê a Cíntia para nos dizer? Conseguimos nos dizer o que seria importante? Qual é a tua sugestão para que as aulas, além das metodologias que nós estamos pensando, acho que um baita de um desafio é ouvir o aluno. Nós precisamos ouvir os alunos. Eu acho que é bem isso que você falou aqui, é trazer as teorias para a nossa vida, assim. Eu acho que durante as aulas eu fico meio perdida, porque eu ouço as teorias, mas eu não consigo aplicá-las e sentir que elas fazem parte da minha vida. Então, eu acho que até por isso que a gente escolhe filósofos para a gente estudar, porque a gente se identifica com eles, assim, mas não são com todos. Então, eu tenho muitas dificuldades com algumas teorias que eu não me identifico. Então, eu não sei como é que o professor com o aluno pode fazer um trabalho para que aconteça. Vocês sabem que, ouvindo vocês, eu faço uma associação muito grande com o trabalho de consultório da gente. O Freud dizia assim que o livro é o paciente, a teoria é o paciente. A teoria da psicanálise, ela tem que se referir aquele universo que está ali.
Não pode ser o contrário. Não pode ser uma didática. No sentido assim convencional da palavra, né? Então, o desafio que a gente tem o tempo inteiro no consultório é fazer a coisa de tal forma que você não entregue as coisas de mão beijada para o assim chamado paciente, né? Para aquela pessoa que está ali nos aguentando pacientemente para fazer uma brincadeira. De tal forma que todas as coisas sejam sempre apropriadas por ele em primeira mão. Então a gente tem que às vezes segurar uma coisa que está na ponta da língua da gente, que a gente não deve falar, que a pessoa ela tem que poder chegar àquela conclusão por ela mesma. Então é um processo que você conduz a pessoa, de certo modo, até a beirada, mas você não pode empurrar, a pessoa tem que saltar sozinha. Okay? Então, de certo modo, né, esse mestre, né, essa figura do mestre, acaba sendo uma coisa muito avassaladora e que no final acontece isso que a Cíntia falou. A experiência, ela não é tão significativa quanto poderia ser se houvesse a oportunidade de ele se apropriar por si mesmo, ele se tornar a teoria, a partir da experiência dele. Então, esse é um caminho que a gente segue habitualmente na psicanálise já. Então, muitas coisas poderiam vir ao encontro disso. Tem duas questões que estão viajando aí. O Gabriel, ele tem uma questão que também surgiu no intervalo. E depois o Eliberto tem uma questão que está pungente ali, pelo que eu entendi. Ele está muito afim de perguntar alguma coisa. Boa tarde, professora. Boa tarde. A minha dúvida em questão ao progresso. Eu meio que intuo, assim, eu sou muito jovem, eu ainda não conheço muitas coisas, li muito pouco ainda. Enfim, estou vivendo. Mas o que me deixa assustado é o fato de que tudo que eu estou fazendo posteriormente não venha a suprir o que eu realmente quero nessa vida, entendeu? Eu estava lendo um livro de tudo que o título era Tudo que é sólido se desmancha no ar. Aí ele faz uma pesquisa, ele usa da literatura e da teoria do Marx no primeiro livro dele, o Manifesto. Só que a parte que eu mais gostei foi a parte que ele faz a pesquisa, ele apresenta o Fausto do Goethe. E ele começa explicando que o Goethe, ou que o Fausto, ele era aquele sujeito que tudo que ele pôde fazer para aguçar a sua sensibilidade, ele fez desesperadamente, porque ele queria sentir, ele queria ver o que essa vida pode proporcionar a ele. Então ele foi médico, ele foi filósofo, foi cientista. Só que, enfim, ele já estava com meia idade e ele estava lá naquele seu quarto frio, lúgubre, com toda aquela parafernália que proporcionou essa sensibilidade a ele. Mas tudo isso em prol de um progresso. Eles dizem que nós temos que progredir cientificamente, mas eu não sei para onde tudo isso vai dar, entendeu? Eu tenho medo de eu chegar na minha meia-idade e me ver como Fausto, entendeu? E eu percebo, hoje em dia, fazendo faculdade, meu pai é daqueles que acha que o trabalho dignifica o homem. Desde os meus 16 anos eu trabalho, entendeu? Tenho medo de tudo isso. Tenho medo. Eu queria saber o que a gente poderia fazer para tornar a nossa vida mais significativa. Enfim, para onde você acha que tudo isso vai levar? Além dessa minha pergunta da vida significativa, para onde você acha que esse progresso em um ritmo assim absurdo está levando a gente? Essa é a minha questão. Nossa, boa, excelente questão, né? profunda. Extremamente abrangente, nossa. Bem, eu não sei para onde vai levar, mas assim, aí, claro, é uma opinião, claro, embasada em alguns teóricos aí também, né, compartilhada. Nós estamos sendo chamados a um diálogo. Eu acho que o grande desafio aqui é que a gente institua um diálogo.
É interessante que nós temos redes sociais, todo mundo conversa com todo mundo. Quantos amigos você tem no Facebook? Nossa, né? E ao mesmo tempo, voltamos naquela questão. Quando é que nos encontramos para discutir esse tipo de coisa, né? De problemas que realmente nos assombram? Com quem você conversa isso? Com os livros? Muito bem, né? Uma companhia muito boa. Mas é necessário que a gente consiga sentar e pensar. Não é assim de um momento para o outro que nós vamos achar uma solução. Essa ética da pluralidade, né, está em aberto ainda. Nós precisamos discutir sobre ela. É uma ética. Por que não assumir a pluralidade? Por que não assumir as várias alternativas? Por que não assumir que não tem algo pronto e acabado? Mas também por que não assumir que nós já temos alguns indícios, pelo nosso hábito bem consolidado, né, que nos indicam alguns caminhos e que a gente pode sim, a partir desse momento, inferir mais do que aquilo que a gente já viu empiricamente. O Freud fala a mesma coisa em Além do Princípio do Prazer. Eu estou utilizando um Hume, né? Então. Deixa eu trazer um pequeno elogio aqui pela internet. Josi Koshan, da nossa acadêmica aqui de filosofia, que está, pelo que o Facebook está me dizendo, em Santa Felicidade. Olha como o Facebook é encherido. Que legal. A Josi da filosofia do último ano? Isso, olha, ela esteve aqui fazendo um programa, né, excelente, por sinal, que foram eles sem mim, né, fizeram sem mim, quando eu estava na Ampof. Eu achei um programa excelente, ou seja, eu sou perfeitamente dispensável a partir de agora. Mas isso é bom, que né? bom que a gente pode cair e alguém segura as pontas. Mas olha só o que ela diz, assim, abre aspas. Os olhos da Fernanda chegam a brilhar quando ela fala das novas perspectivas e o modo como ela está conduzindo as aulas demonstram isso. Quando que ela percebeu essa necessidade e engajou-se nesse projeto? Ela pergunta. Não necessariamente você responde agora, né? Mas fica essa pergunta no ar. Mas como é que ela conseguiu ver os teus olhos brilhando no rádio? Contradiz aquilo que eu falei antes, né? Que não era possível. Ela mostrou que é possível. Mas o Heriberto tem uma questão, né? E depois o Emanuel também parece que quer falar alguma coisa. Eu só quero agradecer a Josi, né? Quero agradecer a Josi e dizer que os olhos dela também brilham e a gente precisa de olhos que brilhem, pois nós estamos vivos, né? Ainda estamos. Boa tarde. O pulso ainda pulsa. É isso. Eu volto um pouquinho àquela questão anterior que a Cíntia colocava, né, que foi discutida, a questão da aprendizagem, e também lá no início que foi falado do ensino médio, foi comentado do ensino médio. Eu não sei se... fico feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu sou professor do ensino médio, e eu sinto assim, tenho essa angústia, porque no ensino médio a gente tenta inovar em algumas coisas, mas as resistências são muito, muito grandes. E ainda mais professor de escola pública, né? Então as dificuldades são maiores ainda, falta muita coisa, muita resistência dos colegas, da direção muitas vezes. Uma resistência muito grande. A própria pedagogia. A pedagogia é uma pedagogia ainda tradicional. As nossas escolas são tradicionais ainda. Infelizmente, se fala em inovação, se fala em projetos, em coisas novas, mas quando coloca-se em prática é aquela prática tradicional. Tem um lado positivo, nesses últimos anos, e no local onde eu trabalho, foi implantado o ensino integral. Então, os estudantes, eu não gosto muito de usar a palavra alunos, que é sem luz, né, é uma coisa ruim, mas os estudantes, eles ficam praticamente o dia todo na escola. Então, tem há uma intercalação, se intercala as disciplinas com projetos, né? Lá não se usa a palavra projeto, mas como se fossem outras disciplinas, mas disciplinas práticas. Então tem lá uma aula de matemática, e aí tem uma aula de matemática
que é fora da sala de aula, ou tem uma aula de teatro no meio disso, depois vem o português. Então é uma coisa que está sendo inovada, é no ensino fundamental ainda. E eu trabalho no ensino médio, então ainda tem essa dificuldade. Bom, aí seria uma pergunta, tentando compreender também esse distanciamento das universidades com o ensino médio, que eu também percebo esse distanciamento. E a pergunta seria, o núcleo tem alguma perspectiva de fazer uma aproximação com os alunos que estão terminando o ensino médio, de terceiro ano ou quarto ano, no caso de escolas que têm quarto ano, né? Há algum projeto, alguma aproximação, uma interação com essas escolas, do núcleo com essas escolas também? Há essa possibilidade, sim, mas numa primeira aproximação, que a gente, né, a questão é que eu vou apresentar a proposta na sexta-feira ainda, né, junto, claro, pelo NEP, né, somos em 3 colegas no NEP, e uma delas, claro, teria que ser, ainda mais, se tratando de uma escola de educação e humanidades, né, um núcleo de excelência pedagógica de uma escola como essa, precisa discutir o que está acontecendo na educação. Precisa repensar o que está acontecendo na educação. E esse repensar não pode ser um repensar isolado, fechado. A gente precisa pensar no contexto. A gente sabe muito bem na filosofia que um conceito faz sentido num contexto. Você não faz uma leitura de um problema fora de contexto. Você não analisa uma determinada situação se não olhar o contexto na qual ela surge, as relações que ela tem. Então, para a gente pensar o que está acontecendo conosco na universidade, obviamente nós precisamos convidar as escolas para esse diálogo. Num primeiro momento, talvez convidemos os professores. Acho que a Rádio Web, naquela questão, poderia contribuir muito para isso. De repente, trazer, né, os NEPs aí da universidade para discutir junto com esses professores do ensino, no teu caso, ensino médio, né, mas também fundamental. Poderíamos convidar e instituir um diálogo nesse sentido. E precisamos, mais do que, né, podemos fazer, precisamos fazer isso. Pensar juntos esse processo, porque o estudante que está lá é o que vem para cá. Né? É aquela velha questão da fragmentação do ser humano. Se fragmenta o ser humano historicamente, né? O homem do antigo, o homem medieval, o homem se fragmenta cientificamente, né? O aspecto biológico, o aspecto psicológico, ou social, e se fragmenta, por que não dizer, o homem agora, educacionalmente ou pedagogicamente, né? Nas fases do ensino, aí, nas etapas do ensino. Né? Mas é o mesmo homem, é o mesmo ser humano. Parece que a gente está repensando as metodologias, repensando a inovação, e muitas vezes o enfoque, nós temos que tomar um cuidado muito grande para não deslizar nas parafernálias tecnológicas, para que não fique, claro, aquela questão simplesmente de apoio em novas tecnologias. Tecnologias da passividade. Né? Exato. Por que eu não consigo prestar atenção numa aula cujo conteúdo é maravilhoso? Claro, veja, um aluno do período noturno trabalhou o dia inteiro, chega cansado à noite, você precisa realmente ter estratégias. Agora, até que ponto? Porque passado de um ponto, como o Eduardo ali bem colocou, né, Eduardo? Passado de um ponto, tu tiraria a autonomia do aluno. Então, essas metodologias, elas tomam esse cuidado. Né? De você, não é o caso de fazer o aluno trabalhar, não é isso? Não é o caso de você se apoiar em várias tecnologias também, celulares, etc, etc. Também não é o caso de negar, mas tem uma medida. Né? Aí a justa medida é bem importante para ser pensada. Né? O bom e velho Aristóteles, né? Que não poderá ser superado jamais nessas questões. Né? É claro. O Emanuel quer fazer uma colocação. Então, na verdade, eu queria fazer uma contribuição, que você está falando, é tudo a ver a questão da metodologia, da relação professor-aluno,
Como exemplo, a Cíntia, que também fez algumas perguntas, é da minha sala, nós tínhamos um professor extremamente conservador, que trabalhava com slides, trabalhava num sistema um pouco fechado, e justamente no episódio da Ampof, ele não teve disponível na semana, e proporcionou um trabalho, ele delegou um trabalho aos alunos para fazer, e na semana seguinte seria feito na metodologia que ele sempre fez as atividades. Reunia os alunos em grupo e aplicava as questões, e as questões do texto que ele solicitava eram entregues em escrito e no fim valia uma nota. E por acaso a gente se reuniu, a nossa sala tem uma metodologia bem bacana de discussão, chegou e falou, seguinte, o que vocês acham de propor para o professor, da gente discutir todas as questões que foram elaboradas em todos os trabalhos, em forma de uma mesa redonda e fazer um debate. O professor chegou na semana seguinte à Ampof, nós sugerimos a ele aceitou, e foi uma aula sensacional, todos contribuíram, o professor saiu com um brilho no olhar, e interessantemente ele passou recentemente um novo artigo, ele sempre contribui com artigos ou textos, e agora não é mais entregue um trabalho escrito, cada aluno é responsável por uma questão, e ontem até teve atividade, e houve até o conflito, no bom sentido do termo, para ver quem que ia responder cada questão lá na frente, apresentando para os alunos. Então é legal como as metodologias, os novos métodos de ensino vão nascendo, vão brotando aos pouquinhos, né? É interessante a figura do desejo aí, né? Porque no fundo, o que a gente está lidando é com despertar nas pessoas o próprio desejo por alguma coisa, e não colocar a goela abaixo, né? Que nem a mamãe pelicano, né? Um peixe já mastigado só para uma papinha. Então, isso não é motivador, né? E ao mesmo tempo, digamos assim, você perde aquele tempo de vida, né? Porque essa é uma coisa que faz muito parte das minhas conversas com a professora Fernanda, né? A questão do aproveitamento do tempo de vida, né? Quer dizer, tornar significativos os nossos momentos, como é significativo esse momento aqui, né? Que é o momento da minha semana que eu adoro, né? Adoro estar aqui. O que você acha disso, Fernanda? Foi uma provocação dupla aqui. Excelente, não, muito bom. Bem, eu tenho um interesse, assim, particular também pela qualidade de vida, né? E espero que, agora estou caminhando, fechando uma tese de doutorado, a próxima etapa é uma filosofia voltada para isso, né? E aí, claro, Eduardo, devolvo a provocação, você já está convidado, né, para essa discussão. Nós precisamos pensar isso também, a qualidade de vida desses professores. Inovar, fazer isso, fazer aquilo, mas como estamos vivendo? Como estamos dando conta, né, das nossas atividades? Mas veja, você não faz tanta coisa assim. Espera um pouco, mas só de eu saber que eu tenho tanta coisa para fazer e não dou conta, às vezes eu tenho o problema da falta de iniciativa e a culpa é extremamente pesada. Um paroxismo, né? Claro. A pessoa trava. Pois é. Então nós precisamos olhar para essas questões. Eu sei que são questões ambíguas, são questões subjetivas, mas são determinantes, porque se eu quero ou não ser inovador, se eu me coloco ou não à disposição na relação com esse aluno, uma relação de alteridade, uma troca efetiva, e não eu ficar ali eu falando, o aluno ouvindo, de repente eu me expressando. Alguns captam, mas também o esquecimento é rápido, né? E quando você elabora o conhecimento, é muito diferente. Até porque nasce de você. Precisa nascer desse sujeito. Desse sujeito que tem uma história, desse sujeito que tem os seus anseios, desse sujeito que procurou um curso. A gente está muito falando de filosofia, mas nessa universidade você fez uma escolha. Ou será que alguém fez por você? E qual é o momento de reescolher? Qual é o momento? Sem a demanda, impossível. Você não tem como se apropriar de nada. Não. Assim, até que ponto nós conseguimos envolver e motivar o que cabe ao professor e até que ponto? Porque isso se trata de uma relação, né? E claro, pensando a universidade, nós já estamos trabalhando, a grande maioria aí são pessoas adultas. Não sei se 18 anos já é, né, Gabriel, o suficiente, assim, né? Mas eu diria que desde a minha idade também ainda não é o suficiente. É uma aprendizagem. Nunca é verdadeiramente. Não é, mas então é para o professor também. Assim. Claro. Agora, juntando tudo isso com a questão que a Josi tinha feito anteriormente, né? Sobre o seu engajamento. Eu acredito que ele tem essa dupla face, né? Também. Tanto a questão, a preocupação com os alunos, mas também a preocupação com a nossa questão como professores, né?
conhecendo você, adiantando um pouquinho, por isso que eu já orientei um pouco a resposta, porque daí é aquela coisa do... Eu tenho um fórum privilegiado. Ah, meu Deus, claro. Bem, quando que isso começou? A Josi faz uma pergunta assim que eu tenha memória para responder. Quando que isso começou? Que eu tenha memória. Isso começou desde que eu nasci, eu acredito. Eu sempre fui muito tímida, né? Sempre fui. Bem, agora eu acho que eu já não sou mais tanto, né? Mas eu tive um problema muito sério de um fechamento e eu tinha um problema de olhar nos olhos. Olha que interessante isso. Chegaram a me chamar, né? Chamar minha mãe e tal, não eu, né? Chamar minha mãe eu estava, dizia Jardim, né? Jardim 3. Chamaram minha mãe, olha, ela tem algum problema muito sério, porque quando aparece alguém, ela corre, ela se esconde, ela não olha nos olhos, né? E eu não sei, assim, em que momento da vida exato, e eu até sou bem contrária a essas questões, em que exato momento. Sabe? Em que exato momento, quem foi o filósofo responsável, o cientista responsável, exatamente bem, você se alimenta do mundo, né? Quem contribuiu para isso, bem, pode ter sido que alguém tenha publicado, né? Registrado, é importante o registro, né? Não sei dizer em que momento, mas teve um momento crucial que foi quando eu me dei conta do mundo do trabalho. E não foi por mim. Foi porque eu sentia muita falta, bem, eu não tive o pai, né, assim, presente, mas sentia muita falta da minha mãe em casa. Minha mãe trabalhava para dar conta, claro, porque não tinha o pai. Então essa é a nossa vida, né, frente às dificuldades. Trabalhava muito mesmo, né, chegava tarde em casa. E às vezes eu era convidada a participar daquele mundo do trabalho dela. E nós notávamos assim que havia palestras, né? E as pessoas estavam olhando o relógio, ou estavam perguntando o que vai ter de almoço, estavam, sabe, preocupados com N coisas. Menos com a fala do cara. E isso geralmente o cara, assim, extremamente tarimbado para estar ali falando para as pessoas, né? É um momento significativo. Deveria ser, era para ser, supostamente. Né? E o que falta para que haja o desejo? O que falta para que haja vontade? Eu penso uma coisa extremamente simples. Se alguém ocupa demais o espaço, e esse não é um espaço, é um espaço físico que eu estou falando, mas o espaço da subjetividade. Se a pessoa ocupa excessivamente esse espaço, e os outros só estão ouvindo, como que eu vou, né, estar no mesmo lugar que o outro ao mesmo tempo? É preciso ceder esse espaço. Isso me incomodava. Aí eu fiz uma confusão. Assim não foi 100% de confusão. Eu fui fazer educação física, né? Eu achava extremamente motivador. Educação física é o corpo, quer maior envolvimento? Trabalho com valores, trabalhar em equipe, a relação com o outro. Você precisa ceder, você precisa pensar coletivamente. Mas eu gostava do esporte. Sabe que eu gostaria de ensinar, né? Hoje a educação física mudou muito. Eu sou formada em educação física também, né? Então, veja, mudou muito. Se volta a saúde, se volta, né, a vida em sociedade, ao resgate desses valores, a repensar os valores. Ela ficou muito interessante. Mas eu saí dali, e veja, até a minha monografia de conclusão de curso foi uma coisa bem atípica. Foi na comunidade da Vila do Morato, em Guaraqueçaba, onde eu trabalhei com recreação, no sentido de recriar, de ressignificar a vida, de uma forma simples, que eram atividades nas quais qualquer pessoa poderia participar, porque elas eram simples, a linguagem era simples. Então, às vezes, quando a gente rebusca demais a linguagem, a gente fecha as portas à participação. Né? Então é todo um processo. Eu diria assim, a minha escolha, eu não sei onde ela está. Eu posso dizer que eu sou essa coisa sedimentada de uma história da relação, e que vocês estão me fazendo agora, né? Estão me formando também. Nós estamos fazendo esse processo mutuamente, né? De uma autocomposição. Isso só vem afirmar ou alimentar um pouco mais o sentido, né, que eu estou tentando atribuir a essa vida. Porque eu acho que é isso que a gente faz. A gente atribui um sentido à vida. Tornar a vida significativa e não buscar o sentido da vida, né? Não, em algum lugar aonde, em quem. O sentido é colocado, né? E não é uma coisa a priori. Exato.
Só posso agradecer a todos vocês, né? Especialmente, obviamente, a nossa convidada, a professora Fernanda. Né, um momento inestimável para mim, mais um dos grandes Eduardo, momentos aqui da Rádio Web. É muito recíproco, podem saber todos os ouvintes, é bem recíproco. A Cíntia, né, o Johnny, o Emanuel, o Heliberto, o Gabriel, o Flávio que chegou depois, né, a Josi que mandou a questão, né, o Fernando que também mandou uma outra questão. Quero agradecer a todos, né, e a todos os ouvintes futuros, porque uma coisa maravilhosa, né, da tecnologia é que, assim como quando a humanidade começou a produzir livros, né, é a possibilidade do registro. É uma coisa que Platão, lá atrás, compreendeu muito bem o uso do diálogo, mas ao mesmo tempo, né, quer dizer, aonde Platão talvez tenha superado Sócrates, nessa visão do diálogo e assim, mostrando as múltiplas perspectivas, mas também com o registro. O registro ele não pode ser colocado só na mão dos sofistas, só na mão dos argumentadores. O registro também tem que vir do coração. O registro também é coisa da poesia, é coisa da literatura, é coisa, né, da tragédia, da comédia, e é coisa também do Rádio Web Filosofia. Muito importante. Eu também quero agradecer, né, esse momento, esse encontro, né, que nós fizemos aqui com alunos extremamente queridos, especiais, né, nós já nos conhecíamos, né, pelo convite, uma tarde maravilhosa, um pedacinho de tarde, mas que acabou virando um mundo. Estou aqui imersa nisso, né. É difícil dizer tchau, mas isso, é bom isso. Também, né, porque a vida continua. Claro. Então, agradeço a todos realmente e convidando vocês, né, que já tem aqui uma prévia do que vai acontecer semana que vem, dando continuidade a essa pesquisa nossa, do que a universidade está fazendo pela universidade. Eu fiz convites, né, primeiro ao professor Vidal, e ontem, né, eu conversei com o Gelson Oliveira também, ele estava fazendo uma palestra exatamente sobre simplicidade, ontem à noite, nós fomos até às 11 da noite conversando sobre isso, uma palestra maravilhosa dele, e eu os convidei, né, para vir conversar com a gente. Eu não sei se vai dar super certo em função das agendas, né, complicadas das pessoas, mas o convite foi feito e... Uma hora dá. E se não der certo a semana que vem, a gente programa outra coisa, mas fica vamos dizer assim, esse esquenta para a semana que vem, tá certo? Um grande abraço a todos. Aqui quem falou com vocês foi o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca. E convido vocês para na semana que vem continuar nos acompanhando. Um grande abraço a todos.